coloca parâmetros. Eu creio na palavra do Senhor, mas eu creio em algumas coisas, outras eu não creio. Tem gente que fala desta forma, mas Deus, irmãos, Ele não chamou pessoas dessa forma. O Senhor, Ele chamou pessoas com fé, amém? Fé inabalável, fé transformadora, fé que transforma em ambiente, fé que transforma em sociedade, fé que transforma em nação, aleluia. E o Senhor nos chamou para isso, assim como o Senhor chamou o apóstolo Paulo também. E nós vamos falar claramente sobre o chamado missionário do homem, amém? Quando Deus ele tem um chamado missionário na vida de uma pessoa, Deus ele dá estratégia para essa pessoa, e essa pessoa não vai ficar parada, estagnada, ela vai ser uma pessoa que multiplica, vai ser uma pessoa que vai dar frutos. E quando eu falo de chamado missionário, irmãos, todos nós fomos chamados e adotados por Deus para esse chamado aqui na terra. Não existe, mas eu não tenho muito jeito para pregar a palavra. Não existe isso. Quando o Senhor fala assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, amém? Quando o Senhor fala esse ide, Ele não colocou ide os pastores, ide os evangelistas, ide os missionários, ide os diáconos, ide as irmãs da igreja. Não, Ele botou ide por todo mundo. Então esse ide é um mandato que Deus ele manda para todos nós. Então cada um de nós temos a incumbência disso nas nossas vidas. Cada um de nós temos que colocar esse desejo no nosso coração e irmos fazer a obra de Deus. E não nos paralisar, irmãos, mas sermos crentes que dão frutos para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus. Nós sabemos da história de Paulo, eu creio que a maioria conhece. Paulo, o nome dele ele não era Paulo, ele era Saulo, e ali ele perseguia a igreja do Senhor. Ele foi levantado, ele aparece na história primeiro como vilão. É muito interessante ressaltar isso. Por que como vilão? Porque Paulo ele é ordenado por Roma, por ele ser um cidadão romano, e Roma sabia que o evangelho estava sendo muito propagado, irmãos, amém? Muito anunciado, e Roma disse que tinha que separar desse evangelho. Por quê? Porque Roma achava-se ameaçado por esse evangelho, porque esse evangelho pregava que viria um rei fora do rei de Roma, não ia ser o rei de Roma. Então esse evangelho pregava um rei, mas ele não entendia que o rei que esse evangelho estava sendo pregado, tem sido pregado hoje, não é um rei material, mas é um rei espiritual. E o rei chegou, se levantou os governadores, ele disse assim, olha, vamos parar esse negócio aí. Aí levantou, Paulo foi um dos tais que se levantou para que pudesse parar o evangelho. E nós sabemos que por várias ocasiões Paulo perseguiu a igreja, matou. Às vezes não matou diretamente, Paulo não matou diretamente, a Bíblia não traz texto que prova que Paulo matou diretamente. Mas quando nós falamos que Paulo ele mandava matar, Paulo automaticamente ele mandava. E diz, tem um ditado que fala, soldado mandado não tem crime. Então, quando nós vamos para a lei, o mandante também, ele é culpado. Amém? Tanto aquele que mata, como aquele que mandou. Então, como aquele que mandou, ele não é isento da culpa. Então, Saulo até então, ele era mandante, então ele era um criminoso naquela época. Até que chega o momento que ele vai a caminho de Damasco, diz a Bíblia, e chega nesse caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus verdadeiro, onde ele ouve a voz do Senhor dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E naquele momento ele olhou e disse, eu persigo o Senhor. Que se nós formos analisar, irmãos, Saulo, ele era religioso, ele era um cidadão romano, mas ele era religioso, porque ele estava totalmente envolvido em quê? Na lei de Moisés. Então até pela lei de Moisés, que eles não criam que o Messias veio ainda, por isso que ele tomou essa causa para ele. Então Paulo, ele era um religioso de carteirinha. Por isso que eu costumo dizer, religião vai levar todo mundo para o inferno. Religião vai levar muita gente para o inferno. Porque tem muita gente atrás de religião. Religião, irmãos, é uma barca furada. Quem salva é Jesus. Jesus não é religião. Jesus é o autor e consumador da nossa fé e é o único
como Salvador do mundo. Então Jesus não é religião. Então nós sabemos que tem muita gente com religião. O que é ser religioso? É quando você crê em uma determinada coisa e você defende aquela coisa de unha e dente e tem ela como seu Deus. Isso é ser religioso. Então, o que acontece? Paulo ele começa a anunciar, a perseguir, depois ele encontra com Jesus, aí Jesus muda a vida de Saulo e agora ele não era mais Saulo, ele era Paulo. Amém? Aí Paulo ele começa a ser um dos maiores pregadores da história daquela época. Amém? Por não dizer até o dia de hoje, porque nós falamos tudo bem hoje, nós temos muitos pregadores aí conhecidos como Silas Malafaia, R.R. Soares, uns que chega a vários países do mundo, mas comparando aos recursos daquela época, que Paulo não tinha, ele foi um dos maiores missionários, porque ele não tinha recurso, ele não tinha aparelho sonoro, ele não tinha aparelho de TV, aparelho de rádio, nada disso. Então o anúncio dele ao gentio, a qual ele disse que ele foi chamado a profeta dos gentios para anunciar a salvação, as boas novas para o gentio, os recursos de Paulo eram tudo natural. Ou seja, pegava barco, aí chegava lá na frente, o barco, né, afundava. Ele chegava pelo caminho, só os teadores pegavam ele, davam a surra nele, por dentro dos caminhos, das trilhas. Então, os recursos de Paulo eram pouco, mas mesmo assim, Paulo ele não parou de fazer a vontade de Deus. O que eu quero dizer para os irmãos é que ainda que nós estejamos recursos poucos na nossa mão, irmãos, nós temos que se levantar como verdadeiros profetas de Deus nessa terra, homens e mulheres que preguem a palavra de Deus com ousadia e com entendimento, que não fique prostrado diante das situações, porque se nós nos colocar, irmãos, prostração diante das situações que acontecem nas nossas vidas, nós vamos nos paralisar espiritualmente. Porque não pense que o negócio está bom aqui, se eu for perguntar a cada um aqui, está com um problema diferente. Cada um de nós temos um problema diferente na nossa vida, mas nós não podemos nos prostrar. Ontem eu estava ali em Arembepe, onde nós temos um ponto de pregação ali, na casa do meu irmão, e nós temos um terreno já lá doado, amém? Tem um terreno lá, inclusive já tem uma radia pronta. E eu faço todo sábado ali, eu faço pregação ali, nós fazemos ali. E teve uma época que eu já cheguei, é um povoado, não é Arembepe, dentro de Arembepe, é um povoado. E quando chegava ali, já teve uma época, irmão, de a gente fazer tudo com quase 40 pessoas nesse local, na varanda dessa casa. Mas só que houve uns internos do inimigo e acabou o povo dispersando. Tudo bem, e a gente continuou. Aí eu dei aquele esmorecimento normal, aí eu dei aquele esmorecimento, aí deu uma parada, deu uma segurada, porque na realidade o escândalo foi envolvendo pessoas que estavam congregando conosco. Mas só que as pessoas não querem olhar para a vida, o líder da igreja é o pastor, né? Muita gente, se acontecer qualquer coisa hoje em dia, qualquer membro, as pessoas têm tomado isso e têm saído da igreja até pelos membros. De primeiro as pessoas saem da igreja como aconteceu no escândalo com o pastor. Agora o pessoal está atrás dos membros. Quando o membro faz alguma coisa, o pastor fez vista grossa, vou cair fora. E não é bem assim a coisa como acontece. E eu me desanimei um pouquinho, eu confesso aos irmãos, e dei aquela recuada. Aí passei um tempo, depois eu dei aquela levantada e vou lá de novo. Aí comecei uma obra em outra casa. Aí quando eu ganhei uma família para Jesus, tá bom, daqui a pouco o dono da casa se levantou com o pastor. Ele disse que era chamado pastor e pronto. Aí eu nem deixei ele lá, você é pastor? Fica aí, eu vou cair fora de novo. Aí saí e nós voltamos de novo a fazer o culto lá. Mesmo assim eu ainda meio receoso pela situação que ocorreu na casa, que a gente fazia o culto. Aí chegou ontem, eu me alegrei poderosamente com Deus. Ontem eu me alegrei, eu quero compartilhar com os irmãos o testemunho. Porque às vezes nós fazemos a obra do Senhor e achamos que é irmão, mas não é irmão. Tudo que nós fazemos tem o propósito de Deus e Deus está com nós. E eu me alegrei muito que ontem eu fui para fazer o culto, acabei nem fazendo. Aí fiquei conversando com minha cunhada e com meu irmão. A gente sentou conversando, falando de coisas da palavra, falando da situação, para a gente fazer estratégia
para construir lá a igreja lá. Eu falei, olha, dinheiro não tem, dinheiro eu não tenho. A igreja de lá não tem condição de me ajudar aqui, porque lá a gente está cumprindo com as nossas obrigações pela misericórdia de Deus. Amém? Mas nós, aí as irmãs levantou, a irmã levantou e outra irmã nova aqui aceitou Jesus agora. Não, pastor, mas a gente vai fazer isso, vai começar a fazer evento. E nessa reunião tinha uma menina que ela, há 3 anos atrás, irmãos, ela era envolvidíssima com o candomblé, com magia negra. E ela está no Universal hoje em dia. E ela estava lá na jovem, disse que ela era um homem. Lembra que ela vivia junto com a magia negra, ela era um homem. E aí a gente conversando, aí tocou no assunto, aí ela falou assim, ah, você que é o pastor, que é o dono daquela obra que está fazendo ali, na outra rua ali, nessa igreja. Eu falei, sou eu mesmo. Aí ela falou, no tempo que eu era da magia negra, Satanás me disse que ali era uma porta forte. Glória a Deus. Então, o que é que os irmãos entendem com isso, irmãos? Ali o próprio inimigo reconheceu que ali é uma porta forte. Então ele sabe que ali vai ser um ponto de ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Aí eu vejo, o cara disse que era levante dele tudo naquele lugar. E o que é que acontece? Ela falou que na época que ela falava face a face, ela disse que falava face a face com o Satanás. Então ela disse que ele falou e segundo ele na época tinha que fazer alguma coisa para impedir aquele andamento ali, que ali era. E aí teve o quê? Recentemente o cabra vendeu o terreno, pegou o terreno lá dizendo que era dele, vendeu para outra pessoa que até era crente e a pessoa que era brigar dizendo que era dele, que ele comprou. Então tudo isso nós vemos que é a mão do inimigo. Então na obra de Deus, quando nós nos levantamos para fazer a obra de Deus, quando eu estou falando isso com os irmãos, tem a ver com a palavra, tem vários levantes, tem várias dificuldades. Não venha pensar que o apóstolo Paulo ele passou por facilidade na sua caminhada, não. Ele passou por muitos momentos difíceis. Então quando ele chega nesse ponto do texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo ele pregando nessas viagens que ele fazia várias, aí ele chega num lugar, numa cidade chamada Antenas, que era uma cidade, não é até hoje, idolatríssima. As pessoas lá são muito idólatras. Mas naquela época era pior ainda, porque naquela época eles não aceitavam pregação de um Deus único, eles tinham vários deuses. E eu creio que por causa daquela dependência de ser um povo pagão, de ser um povo que se envolvia com vários deuses, eles devem ter pensado assim, olha, vamos fazer um altar, porque a gente lembrou de muitos deuses, mas pode ter esquecido de alguns, ficar zangado com a gente vai fazer um altar e vai botar o Deus desconhecido, porque se a gente colocar o Deus desconhecido, aí o Deus que a gente esquecer não vai ficar zangado conosco, e a gente vai prosperar com todos os deuses, vai fazer a média com todos, na cabeça dele, né? Vai fazer a média com todos. E aí diz que ele fala aí o apóstolo Paulo chegando naquela cidade, se ele começasse, irmãos, a pregar o evangelho de Jesus, literalmente para aquele povo pagão, ele ia cair na madeira mesmo, literalmente falando. O pessoal ia pegar ele, ia espancar ele, ia jogar ele para fora da cidade, como ele foi em alguns lugares, aconteceu isso com ele. Mas aí ele começa a andar na cidade, ele começa a procurar estratégia, como ele ia fazer para que ele pudesse alcançar aquele povo. E aí diz a Bíblia que ele passa e vê um altar falando ao Deus desconhecido. E aí ele pega aquilo ali e ele diz, agora a madeira vai cantar agora. E aí ele começa a pregar a palavra em cima daquilo. Varões atenienses. E aí ele começa a falar das maravilhas que Jesus fez na sua vida. Amém? E ele fala que você vê que ele deixa claro o Deus que fez o mundo. Amém? O Deus que fez a terra. Ele começa a falar, esse Deus aí é justamente esse Deus que vocês fizeram esse altar ao Deus conhecido, que vocês não conheciam, mas a partir de hoje vocês passam a conhecer esse Deus, o Deus que mudou a minha vida, o Deus que fez maravilha. E ele começa a falar, irmão, se depois o irmão ler, ele vai falar de tudo que Deus fez. Amém?
na vida, de todos os benefícios que Deus fez. Então, naquele momento, aquele lugar foi alcançado de forma poderosa, de forma benéfica, onde as pessoas receberam a palavra de bom grado e elas foram transformadas. Aqueles que creram receberam a palavra do Senhor. Então, às vezes nós nos paralisamos com situações que vivemos no nosso dia a dia. Às vezes nós nos paralisamos por dificuldade que nós passamos. Aí nós não queremos prosseguir mais e dizer, não, temos aqui também, esse lugar aqui já está muito batido, já tem muita igreja, o evangelho está sendo pregado, eu não vou mais pregar, eu vou parar. E nós não devemos, como igreja do Senhor, ter esse pensamento, irmãos. Nós temos que continuar crendo que Deus ele vai fazer a obra neste lugar, amém? Deus ele vai salvar almas, Deus ele vai salvar a vida. Agora nós, como servos de Deus, temos uma missão. Qual é a missão nossa? Não parar, não fechar nossos lábios, amém? Mas pregar com ousadia a palavra do Senhor. Porque Deus nos chama para isso. Deus não chamou ninguém para ficar parado. Mas quando Deus chamou uma pessoa, foi com um propósito de salvação. E é esse propósito de salvação que Deus ele tem em cada um de nós. E alcançar esse povo deste lugar. Amém? Que nós possamos, como servo do Senhor, da mesma forma que Deus ele usou Paulo com estratégia. Amém? Nós possamos criar estratégia nesse lugar. Amém? Eu falei para os irmãos na época que nós vamos marcar. A caixa que eu falei que provavelmente ia trazer era essa aqui. Não é da igreja não. Mas está a serviço da igreja. Já posso dizer isso. Tranquilo. Amém? Quando precisar, está pronta para servir. É do nosso irmão Gilmar. Mas está à disposição. Então nós vamos marcar, irmãos, em nome de Jesus, o evangelismo de domingo. Pode ser aqui nessa praça, aqui na frente da igreja, pode ser na porta da irmã Camila, ou então naquela praça lá perto da casa dela. Então eu estou querendo fazer naquela praça ali, depois da sua casa. Ficar mais próximo da igreja, inclusive. Então a gente tem que abrir a boca, tem que pregar o evangelho. Essa semana, no nome da igreja, já fizemos o fundo. Essa semana, terça-feira, provavelmente, se eu tiver tempo, eu vou trazer o pico aqui, vai botar o nome já. Então a gente tem que impactar. Então tudo isso aqui que vamos fazer, tem que haver empenho das pessoas. Eu peço aos irmãos que continuem empenhados nisso, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, Deus fez uma grande obra na vida dele, porque tudo que ele foi fazer, ele foi dedicado, ele foi impossível, ele meteu a mão no arado mesmo, ele disse, eu vou fazer e vou fazer. Então Deus ele quer que nós venhamos levantar. Pastor, mas é muito pouca gente aqui. Gideão ficou quantos para ganhar a batalha? Tinha 32 mil, mas quantos ficaram? 300. Temos poucos, mas se nós tivermos fé no Deus que nós seguimos, amém? E vontade de trabalho, Deus ele vai multiplicar em muitos, em nome de Jesus, esse lugar. Amém? E amanhã nós vamos estar cantando ainda a vitória. Amém. Quero lembrar os irmãos, a gente já tem carinho, viu, irmãos? Já tem carinho feito.